Os olhos da sua peça estão como você gostaria que estivesse? Já pensou em dar um olhar mais realista, um pouco mais de brilho, como se fosse um efeito de olho de vidro? Então, não pule este vídeo e assista até o final. Eu sou Yolane Caron. Neste canal a gente ensina e dá muitas dicas sobre a pintura no gesso, então você está convidado a se inscrever no canal. E se você deixar o sininho acionado, a gente notifica você quando colocamos vídeo novo no canal. Também me acompanhem no Instagram, @YolaneCaron, porque lá eu posto os meus bastidores, muitas dicas e informações sobre a pintura no gesso. Então, vamos falar sobre este efeito que eu quero mostrar como que você pode fazer usando os produtos da Acrylex. Neste caso aqui, eu vou usar esse verniz vidro cristal para dar este efeito. Porém, é importantíssimo saber como usar o produto e também como que você faz a mistura e, o mais importante, o ponto certo na hora de fazer a aplicação. A Acrylex tem este produto aqui, que é o vidro cristal. Ele dá um efeito de vitrificação em qualquer espaço que você queira dar esse efeito. Então ele vem assim, ó. Ele é um bicomponente, ou seja, tem o produto A e aqui o produto B. E você observa que um é menor que o outro. Esse aqui é como se fosse uma resina e esse menor como se fosse um catalisador. Ou seja, esse produto funciona em conjunto. Você não consegue fazer só com um ou só com outro, precisa misturar para dar o efeito que a gente quer de vitrificação. E aí a proporção é o seguinte: uma parte deste produto aqui, que é o A, para meia parte do produto B. Por isso que esse produto é um pouco menor. Então, é uma parte do produto A para meia parte do produto B, em medidas. Aí você vai ver o que você precisa, a quantidade, o espaço que você precisa. Se eu quero usar todo o produto, basta você colocar todo esse produto menor em cima do maior e usá-lo. Mas aqui neste caso nós vamos vitrificar olhos de peça de gesso, então vamos usar uma proporção muito pequena e eu vou dar as dicas aí que você precisa para isso. Então aqui, ele é um produto à base de solventes, temos que cuidar, né? Copo de vidro, eu peguei um copo bem pequeno e aqui eu vou pegar uma medida como se fosse uma colherinha de chá. Vou deixar somente para este produto. Esse produto, ele tem que estar bem transparente, bem vivo. Se você observar que esse produto está um pouco turvo, um pouco opaco, tem uma dica muito legal, que é colocar esse produto no sol com a tampinha fechada, pegando uma luz quase que indireta, e ele vai ficar bem transparente e muito mais vivo essa vitrificação. Aqui no meu caso, o meu já está prontinho. Quando ele vem de fábrica já vem assim. Acontece às vezes que a gente armazenando ele no nosso ateliê, no nosso espaço, ele acaba ficando um pouco turvo. Então a dica é essa. O meu tá pronto, vou colocar aqui uma medida dessa minha colher do produto A. E aqui eu vou colocar uma meia quantidade, pouco menos aqui, desse produto B. Veja que aqui eu coloquei um pouquinho mais, visivelmente vocês viram, porque já ainda tinha o produto A aqui na minha colher. E aqui você vai tirar este excesso que tá na colher. A colher e qualquer produto que você vá mexer tem que ser limpa num thinner. Aqui eu tenho também o thinner da Acrylex. Eu vou deixar esse de lado, vou fazer a minha limpeza depois. E aqui é muito importante, eu vou misturar. Veja que quando eu misturo, ele fica aparentemente turvo, ou seja, um pouco esbranquiçado.
Isso é normal, tá? Porque os dois componentes, eles estão fazendo o seu processo de um juntar no outro aqui para fazer o efeito. Então, você vai levemente misturar e vai observar que ele vai ficar bem transparente. Veja que ele já vai ficando transparente. A questão dessas bolhas, se você deixar o seu produto parado, ele vai sair todas as bolhas. Agora é o momento que a gente tem que aguardar para o ponto certo de aplicar esse produto no olho, na peça de gesso. Por quê? Porque veja que aqui o olho, ele não é plano, ele é côncavo. Se eu fosse colocar essa vitrificação num espaço plano, eu poderia usar depois de uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de fazer a mistura, já poderia usar. No caso dos olhos, a gente aguarda o ponto certo. E qual é esse ponto certo? Vai depender da sua região. Tem região que é mais úmida, mais fria, regiões mais quentes. Então, eu vou mostrar o ponto certo aqui quando acontecer essa mistura. Veja aqui, ó, já está bem transparente e eu quando levanto aqui, ele tá praticamente pingando aqui, ó. Então, esse não é o ponto certo. Para os olhos, eu aguardo mais um pouco. Vou contar aqui o tempo e vou mostrar esse ponto, porque eu trabalho com 2 pontos nos olhos, dependendo do olho da peça, e eu vou mostrar esses 2 pontos para você visualizar. Voltei aqui, já passou 1 hora da primeira preparação que eu fiz. Agora eu vou trazer o ponto para você ver como que está depois de 1 hora. Veja aqui a viscosidade já do produto. Ele tá bem espesso, quase ponto de bala, né? Então desse ponto para frente ele começa a endurecer mais rapidamente. Então você pode começar a trabalhar a partir deste momento. Você tem ainda uma meia hora para trabalhar com esse produto, ou seja, quanto mais você esperar, ele vai ficando um pouquinho mais espesso, mas você pode aproveitar sim. Vou começar a usar nesse ponto aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu tô com uma peça de gesso já feita a carnação, a parte do rosto toda, e ele é um olho menor, então eu vou trabalhar com ele nesse ponto aqui. Eu uso um palito de madeira. Sempre é importante vocês usarem menos produto nesse momento para ele não escorrer. Aqui eu quero apenas um brilho. Coloco no centro e com o palito limpo eu vou empurrando em toda a parte, tanto no branco do olho como na íris. O segredo aqui é você não ir até toda a extremidade do olho, porque ele vai assentando e ele vai escorrendo para os lados com muita cautela. Então é importante você deixar esse espaço, até porque a imagem de gesso ela não é plana, né? Então coloco bem no centro. Com outro palito, é importante ser com outro palito, porque aquele palito, quando a gente pega com a vitrificação, ele tem bastante produto, acaba caindo um produto a mais. Veja como aqui, ó, ele já assentou mais, já deu mais aquele efeito. Então aqui, para esse ponto aqui, é um ponto onde você pode trabalhar com esse tipo de olhos, né, um pouco menores, que não seja um olhar assim muito grande. Então você consegue trabalhar nesse ponto aqui. Agora eu quero mostrar outro ponto que eu gosto de trabalhar, ou seja, já se passaram 2 horas da mistura inicial ou 1 hora depois do último ponto. Mas eu quero mostrar para vocês verem o ponto certo desse produto. Vamos lá? Veja que agora, depois de 1 hora depois do último ponto ou 2 horas depois do ponto inicial, ele já começa a endurecer, caindo como se fosse uma pasta mesmo. Então nesse ponto aqui eu gosto de trabalhar com os olhos maiores ou quando eu quero uma curvatura maior. Então eu já tenho aqui uma peça pronta, preparada, faltando apenas a colocação desse brilho. Venho com palito,
Coloco bem no meio. Não gosto de trabalhar com o mesmo palito porque ali tem bastante produto. E venho puxando na lateral um pouquinho. Veja como ele já começa a puxar no palito. Mas quando a gente quer um ponto mais côncavo, dando um efeito aí quase de 3D no olhar, você pode aguardar esse ponto aqui. Só que você precisa cuidar, principalmente nesse ponto aqui, ó, para não colocar demais. Vou colocar aqui no outro, só no meio, coloco só no meio. E aqui eu vou puxando só um pouco porque ele assenta, ele vai assentando. Então não puxe muito aqui. Veja que aqui, ó, ele já tá bem no limite. Se você quiser tirar um pouquinho, vem da ponta pra cá, você consegue tirar um pouco de excesso para não transbordar. Agora, a dica que eu dou melhor nesse caso, que você quer um detalhe maior, mais côncavo, é colocar 2 madeirinhas. O segredo é você colocar a peça de ponta cabeça, porque aí ela não escorre, ela vai para a parte da frente. Como você não consegue ficar segurando, você pode apoiar essa peça em 2 madeirinhas, desde que não encoste ali no olhar, nos olhos da peça. E deixa secar, mas vai monitorando. Às vezes você pode olhar, vir, vai monitorando para que a peça fique bem completa, um pouco mais côncava, sempre monitorando para que não passe ali do limite. Então, quando peças maiores, um olhar maior, eu espero um pouquinho a mais aqui no meu ponto de viscosidade. Viu como você pode dar um aspecto mais realista no olhar de uma peça? Colocando um detalhe a mais, um produto a mais que vai agregar e somar, deixar ele mais bonito, com efeito de um brilho, com efeito de um olhar mais impactante. Agora, o importante não é o tempo que eu mostrei aqui para vocês. Estou numa região fria, úmida. Você pode morar numa região mais quente. O mais importante é o ponto certo e isso a gente mostrou muito bem nesse vídeo para não ficar nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, a gente responde, é só colocar aqui embaixo nos comentários, porque a gente sempre tira a dúvida de vocês. Mais uma vez, quero convidar para se inscrever no canal e também me acompanhar no Instagram, @IolaneCarol. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!